Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Na última videoaula a gente fez a saída de praia da nossa coleção Patricinha Premium e hoje a gente vai iniciar a bolsa desse primeiro conjunto. Eu vou usar o barbante 6, a lista de material sempre está na descrição, já com o link para vocês adquirirem com frete grátis. E eu também vou usar a agulha 13,5. Gente, não esqueçam do clube de membros para vocês terem acesso antecipado a todos os vídeos. A gente vai intercalar a cor crua com o laranja. Eu acho que essa mistura fica a cara do verão, tá? Não esqueçam que fazendo parte do clube de membros, vocês têm acesso antecipado a todos os conteúdos aqui do canal. Mas vamos à nossa aula. Eu vou iniciar com barbante cru, fazendo 19 correntes. Eu já fiz as minhas aqui. Depois de ter feito as 19 correntes, eu vou vir na primeira, contar da agulha, e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu já vou colocar um marcador para saber que é o primeiro ponto. E nós vamos usar dois marcadores, tá? Eu já vou explicar para vocês. Então, eu fiz um ponto, vou fazer mais um dentro do mesmo lugar. Então, eu tenho aqui um aumento. Agora, eu vou fazer 16 pontos até o final da carreira. Fiz os 16 pontos, eu tenho mais uma correntinha e o nó corrediço. O nó corrediço eu não vou trabalhar, já posso apertar ele. Na última corrente, eu vou fazer um aumento triplo, ou seja, 3 pontos no mesmo lugar. Isso já vai fazer o meu trabalho virar para eu trabalhar do outro lado. Fiz aqui os 3 pontos, eu vou pegar o meu segundo marcador e vou colocar no primeiro ponto desse aumento triplo. O que a gente tá fazendo? Por que a gente vai usar dois marcadores? Porque do início da carreira até o marcador verde, a gente vai ter uma sequência. Quando a gente chegar aqui, a gente vai repetir por toda a base da bolsa. Então, eu vou explicar uma vez para vocês e quando finalizar a carreira aqui no verde, vocês vão repetir o que a gente fez na carreira que a gente estiver trabalhando, tá? Então, até aqui tá igual, porque a gente virou e subiu uma corrente, né? Quando a gente vira e pula uma correntinha, a gente tá tendo um ponto baixo. Então, eu tenho 3 pontos aqui, 16 pontos. 3 pontos aqui, e agora 16 pontos, pegando do outro lado, já vou escondendo esse fio para finalizar minha carreira. A gente vai ficar aqui com 38 pontos. Finalizei, então, a carreira 1. A carreira 2, eu vou vir aqui onde estava o meu marcador, que é o meu primeiro ponto, e vou fazer um aumento. Já vou devolver o meu marcador. No segundo ponto, um aumento. A gente tá trabalhando na vira da bolsa, tá? Na bordinha dela. Então, no segundo ponto, um aumento. No terceiro ponto, um aumento. E a partir dessa segunda carreira, desculpa eu não ter falado antes, a gente vai trabalhar em BLO. Trabalhar em BLO, gente, a gente pega só na argola de trás. A gente é acostumado a trabalhar dessa forma, né? Pegando assim. A gente vai pegar só na argolinha de trás. Isso vai dar um efeito incrível para nossa bolsa. Então, eu fiz aqui 3 aumentos, vou fazer 16 pontos. Fiz os 16 pontos, pegando na argola de trás. É como se eu tivesse finalizado a minha carreira, né? Agora, vocês vão repetir 3 aumentos e 16 pontos. E aí, a gente vai finalizar a carreira 2 com 44 pontos. Finalizada, então, a carreira 2, a carreira 3, a gente vai fazer um aumento sempre na argola de trás. Toda a bolsa vai ser na argola de trás. Coloco o meu marcador. Um ponto baixo. Repito, um aumento, um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento, um ponto baixo. E agora, 16 pontos para finalizar a primeira parte da nossa carreira. E aí, vocês já sabem, né? Depois do marcador, vocês repetem a sequência, repitam a sequência e a gente vai ficar
com 50 pontos no final da carreira 3. Finalizada, então, a carreira 3, a carreira 4 eu vou fazer um aumento e 2 pontos sozinhos. 1, 2. E aí eu repito, um aumento e 2 pontos sozinhos. 1, 2. Mais uma vez, um aumento, 2 pontos sozinhos. E agora, 16 pontos para finalizar a primeira parte da minha carreira. Depois, vocês vão repetir toda essa sequência. E a gente vai finalizar a carreira 4 com 56 pontos. Agora, a carreira 5, gente, eu vou explicar para vocês já o que a gente vai fazer, tá? Eu vou iniciar fazendo um aumento e 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Vou repetir mais 2 vezes. Um aumento, 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Mais uma vez. Um aumento. E 3 pontos sozinhos. 2, 3. Agora, eu vou ter 16 pontos para finalizar a carreira. E depois repetir. E o que eu quero conversar com vocês? Não sei se vocês se deram conta, mas só o que tá mudando é o número de pontos sozinho entre um aumento e outro. Porque nas laterais são 16 pontos. E aqui é sempre um aumento e o número de pontos sozinhos que vai subindo. Primeiro a gente fez aumento em todos, depois 1 ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento. E agora a gente tá fazendo 3 pontos e um aumento. Depois, na carreira 6, a gente vai fazer tudo igual, fazendo 4 pontos entre um aumento e outro nas 2 voltas. Depois, na carreira 7, a gente vai ter 5 pontos entre os aumentos nas pontas. E na carreira 8, a gente vai ter 6 pontos entre os aumentos também nas pontas. E aí, eu volto pra gente fazer a carreira 9, porque a partir da carreira 9, sim, vai mudar um pouco o nosso passo a passo. Antes de começar a carreira 9, a gente precisa conversar sobre a troca de cor que a gente vai fazer, tá? Eu vou desmanchar o último ponto pra gente fazer juntos essa troca. E sempre, a cada 6 carreiras, a gente vai trocar a cor. Eu vou pegar a minha agulha, vou inserir no ponto em BLO e puxar o fio cru, que é o que eu tô usando. Até aqui, tudo normal. Agora, eu vou pegar o barbante laranja, que vai ser a minha nova cor, vou laçar na agulha e vou terminar o ponto com o fio laranja. Aí, aqui, eu vou dar um nozinho. Corto o fio cru e vou escondendo agora essas pontinhas conforme eu for trabalhando. Agora, a gente tá pronto para começar a carreira 9. E a partir de agora, todas as carreiras de aumento vão começar da mesma forma, tanto aqui quanto na segunda parte da nossa carreira. O que a gente vai fazer é seguir trabalhando ao redor, só que a gente vai emparelhar. A gente vai aumentar essa parte aqui da lateral, ó, até que ela fique toda parelha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Todas as carreiras a gente vai iniciar fazendo 8 pontos baixos e um aumento em BLO, tá, gente? Fiz os 8 pontos, vou fazer um aumento e vou repetir 8 pontos. Um aumento, vou colocar meu marcador que eu esqueci no primeiro ponto. Vou fazer um aumento e até chegar no marcador verde, que é onde a gente vai reiniciar a carreira, eu vou ter 22 pontos. E vou trabalhá-los normalmente.
Todas as carreiras vão ter esses 22 pontos nas laterais, tá? E todas elas também vão iniciar com 8 pontos baixos e um aumento. Não esqueçam que depois do marcador verde, a gente repete toda a sequência. Finalizada a carreira 9, com 84 pontos, a carreira 10 eu vou iniciar também fazendo 8 pontos e um aumento. Todas as carreiras vão iniciar fazendo 8 pontos e um aumento e sempre em BLO. Fiz então meus 8 pontos e um aumento e lembra que na carreira 9 a gente repetiu? É isso que vai mudar. Agora a gente vai fazer 10 pontos e um aumento. Então, eu fiz 8 pontos baixos e um aumento para iniciar a carreira, que é o que eu vou fazer em todas. Agora, eu vou fazer 10 pontos e um aumento. Eu aumentei 2 pontinhos. E depois, os 22 pontos que eu já expliquei para vocês, que vai ter em todas as carreiras até chegar no marcador verde, onde eu vou repetir toda essa sequência. Finalizei, então, a carreira 10 com 88 pontos. Já fiz os meus 8 pontos e um aumento para iniciar a carreira 11, porque em todas as carreiras vai ser assim. Agora, eu vou fazer 12 pontos e um aumento. Então, percebam que a gente está aumentando 2 pontos por vez na lateral. Feitos 12 pontos e um aumento, eu vou fazer os 22 pontos que eu tenho até chegar no meu marcador verde, onde eu vou repetir toda a sequência que eu fiz até agora. Vou finalizar a carreira 11 com 92 pontos. Vamos lá então, gente. Carreira 12, já fiz os 8 pontos baixos e um aumento também para iniciar. E agora eu vou fazer 14 pontos e um aumento. E depois, vocês já sabem, os 22 pontos até chegar ao marcador verde. E repito toda a sequência do outro lado da nossa bolsa. No final da carreira 12, nós vamos ter 96 pontos. Agora, a gente vai conversar, gente. A gente vai iniciar a carreira 13, eu já fiz aqui os meus 8 pontos e um aumento para o início. E eu vou explicar até que carreira vocês vão fazer. Nessa carreira 13, eu vou fazer, depois dos 8 pontos e um aumento, 16 pontos baixos. Então, só o que eu vou fazer é aumentar 2 pontos carreira após carreira. Fiz os 16 pontos, eu vou fazer um aumento e os 22 pontos até chegar no marcador verde. Repito toda a sequência. Depois, a carreira 14, a gente vai fazer com 18 pontos, a carreira 15 com 20 pontos e a carreira 16 com 22 pontos. Vai ser quando a gente vai chegar no mesmo número de pontos, tanto onde a gente está aumentando ali, o número sozinho de pontos, quanto na lateral. E aí, no final da carreira 16, a gente vai ter 112 pontos. E aí, eu vou retornar para a gente seguir a nossa aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Deixei escrito na tela, mas resolvi dar um pause aqui para explicar para vocês. Não esqueçam que a gente vai fazer 6 carreiras de uma cor e trocar, 6 carreiras de uma cor e trocar. Eu não troquei na hora que eu gravei. Então, eu deixei escrito na tela e tô resolvendo gravar esse áudio para não atrapalhar vocês. Então, essa parte que eu não tinha me dado conta da troca da cor, eu silenciei a gravação e tô narrando aqui para vocês, tá? Aí, eu tô medindo o tamanho da bolsa para ver se tá ficando do tamanho que eu espero. E da carreira 17 até a 42, que vão ser um total de 25 carreiras, a gente vai trabalhar de forma reta, sempre em BLO. E sempre vamos trocar a cor então, eu a vou cada fazer 6 carreiras. Da carreira 19, então, só contornem o trabalho. Mais 25 de 6 em 6 carreiras. carreiras troquem a cor e trabalhem que é sempre até em a carreira BLO. 43, Todas mais ou as menos. carreiras vão ter 43 ou 112 43, pontos. tá? Gente, voltei. Tô com todas as carreiras feitas e tô amando. Aquele marcador que a gente deixou aqui embaixo para contar as carreiras que terminam, eu já tirei. E aí, o que que eu fiz? A gente tem 112 pontos no nosso trabalho. Eu dividi ao meio, tá? Então, eu coloquei um marcador em cada pontinha da bolsa, pra gente saber que de cada lado a gente tem 56 pontos. A gente vai começar a trabalhar a alça. Só que se a gente começar daqui onde a gente tá, vai ficar disparelho o número de voltas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira, passando por esse marcador, passa por ele e coloca de novo, vindo até esse primeiro marcador, tá? Então, o que a gente vai fazer é uma carreira quase completa a mais na nossa bolsa.
Fiz ponto baixo até o primeiro marcador. A gente vai precisar de mais 2 marcadores, tá? Porque agora a gente vai marcar a parte da alça. Se eu tenho 56 pontos aqui e eu vou usar 20 para minha alça, vão me sobrar 36 pontos. Dividido por 2, para ficar um pouco de cada lado, eu vou ter 18. Então, eu já fiz o primeiro ponto onde eu coloquei o marcador. Vou contar mais 17, né? Para ficar com 18. Coloquei o marcador. Agora, eu vou contar 20 da alça. E desse lado, eu tenho 18, tá? Depois a gente vai repetir a marcação desse outro lado. Mas só pra gente não precisar usar tanto marcador, que pode ser que alguém não tenha. Então, agora o que eu vou fazer, eu nem deveria ter feito esse ponto aqui onde estava o marcador, ó. Porque não é ponto alto que eu vou fazer, não é ponto baixo que eu vou fazer. Eu vou pegar na argolinha de trás, como a gente vinha fazendo, mas eu vou fazer ponto baixíssimo. Até chegar antes do marcador do meio que a gente marcou ali. Cheguei antes do marcador, eu vou fazer 100 correntes. Feita as 100 correntes, eu venho um ponto depois do marcador e prendo com ponto baixíssimo. Também na alça de trás. E agora, vou fazendo ponto baixíssimo até o marcador aqui da quina. Eu já posso pegar esses 2 marcadores aqui do meio e repetir a marcação do outro lado da bolsa, tá? Vocês já sabem fazer, a gente acabou de fazer. Então, eu vou só virar a bolsa e fazer a mesma marcação. E eu também vou fazer a mesma coisa, vou fazer ponto baixíssimo até chegar no marcador, subir 100 correntes e voltar com ponto baixíssimo até a outra ponta da bolsa. E aí, eu não vou mais precisar desses marcador central. Cheguei aqui no fim da carreira, eu vou fazer ponto baixíssimo novamente. Só que lembra que a gente tinha 18? Agora, a gente vai fazer 17, porque a gente vai deixar um antes da alça sem trabalhar. Então, eu vou fazer 17 pontos baixíssimos. Vou deixar esse último sem trabalhar e vou trabalhar na alça fazendo ponto baixo. Só que nessa primeira carreira, a gente tem aqui, ó, a alça de frente, como a gente trabalharia normalmente, e aqui atrás a gente tem esses gominhos. Nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar nos gominhos, ponto baixo. E a gente tem 100 correntinhas, então a gente vai ter 100 pontos baixos. 1, 2 e assim por diante. Aí, gente, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Se não conseguirem, deixem nos comentários. E eu explico. A gente vai fazer toda a alça, vai chegar aqui e vai pular um pontinho também, que nem a gente fez aqui no início, tá? E aí, vamos seguir fazendo pontos baixíssimos até o outro lado, onde a gente vai repetir. Vai deixar um pontinho sem fazer dos 2 lados da alça e fazer ponto baixo nos gominhos, tá? Depois segue fazendo ponto baixíssimo. Finalizei a outra carreira, a que a gente estava trabalhando, e já comecei a próxima com ponto baixíssimo. Por que que eu já comecei? Porque agora a gente não vai mais pular ponto. A gente vai fazer ponto baixíssimo até a alça. Chega na alça, a gente trabalha normal, pegando na cabeça do ponto, como a gente é acostumado, tá? E a gente vai fazer 2 carreiras assim. Então, eu vou ter
3 carreiras de ponto nas alças. E no corpo da bolsa eu trabalho ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer essa carreira que eu tô fazendo e mais uma. E aí, eu retorno com vocês. Feito, então, as carreiras, eu cortei o fio, arrematei, que é fazer um ponto baixíssimo e arrematar. E aí, eu vou esconder esse fio. Vou puxar ele aqui pra dentro da bolsa. Esconder ele por alguns pontinhos. Agora, eu vou puxar mais uma vez, vou arrematar de novo, ó. Esconder mais um pouquinho e posso cortar. Tá? Agora, o que eu fiz? Eu fiz um cordão com 100 correntes, mas eu deixei um pedaço grande de fio pra iniciar. E na hora de cortar, eu também deixei um pedaço grande. Então, vocês façam as correntinhas de vocês. Feitas as correntinhas, eu tô com a minha bolsa virada de frente pra mim, porque aqui atrás, querendo ou não, fica aparecendo pra quem entende a troca de cor. E a gente não sabe pra quem a gente vai vender, né? E também, mesmo que a gente venda pra quem não entende, a gente precisa fazer o nosso trabalho ficar o mais perfeito possível. Eu vou vir aqui, ó, na última parte crua que eu tenho, entre a carreira 1 e 2, no meio da alça. Então, se eu tenho 20 pontos, eu vou contar aqui, ó. 18, né, gente? Porque a gente diminuiu 1. 2, 4, 6, 8, 9. Entre a carreira 2 e 3. E vou atravessar a bolsa, ó. Aqui do outro lado eu peguei uma carreira acima. E puxo uma das pontas dessa correntinha. Trago aqui pra frente. Pulo 2 pontinhos. E puxo o outro lado. Isso aqui vai ser só pra bolsa não ficar completamente aberta com os itens que o cliente for colocar aqui dentro. Puxo. Deixo do mesmo tamanho. Tá? Ficou bem centralizadinho. E aí, eu deixei esses fios compridos, né? Vocês vão cortar 8 pedaços de barbante com 30 centímetros cada um, tá? Quem fez a saída de praia sabe já o que a gente vai fazer. Cortei os 8 fios, pego 4. Coloco dobrado ao meio. Aqui na pontinha das correntinhas. E aí, eu vou prender com aquele fio que eu deixei. Eu pego aquele fio, abraço os 4 fios. Insiro aqui a agulha na correntinha da pontinha, na última correntinha. Puxo. Tá? Aqui, ele já tá mais ou menos fixado. Vou passar mais uma vez. Puxo. E aí, eu vou atar com o fiozinho mais próximo que eu tiver aqui. Tá? Não se preocupem, porque a gente emparelha aqui depois. Agora, eu vou cortar um pedaço de fio de 60 centímetros.
Vou centralizar mais ou menos e vou enroscar aqui para tapar esse nó. E aí, a gente vai estar fazendo um tencel. Enrosquei um lado, prendo a outra ponta, seguro com o dedo, pego a outra ponta que ainda tá grande, enrosco pro outro lado para eu conseguir atá-los. Dou 2 nozinhos. Dois, e tá pronto. Agora eu vou emparelhar. Distribuo aqui esse fio que eu enrosquei e vou repetir do outro lado. Repeti, eu dou um lacinho aqui. E essa parte tá finalizada. Agora eu vou fazer o enfeite. Vou reservar aqui então a bolsa e vou voltar com o barbante laranja. Vou deixar um pedacinho de fio no início, vou fazer um anel mágico e prender o fio. Prendi o fio. Agora eu vou subir 6 correntes. Fiz as 6 correntes, eu vou laçar 3 vezes a minha agulha. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto alto triplo. Tá? Fica dessa forma. Agora eu vou laçar a agulha 2 vezes. E vou fazer 2 pontos altos duplos. Tudo dentro do anel mágico. Fiz um ponto alto duplo. Laço 2 vezes. Ponto alto duplo, tá? Agora, eu vou fazer um ponto alto, que é quando eu laço só uma vez a agulha. Fiz um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, 1, 2, vir dentro do anel mágico e fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntes novamente. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, que é quando eu laço 2 vezes a agulha. Agora, um ponto alto, que é quando eu laço só uma vez a agulha. E 3 correntes. 1, 2, 3. Venho dentro do anel mágico, ponto baixíssimo. Agora, a gente vai repetir tudo que a gente fez na sequência inversa. Então, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Um ponto alto. Laço 2 vezes a agulha, ponto alto duplo. Duas correntes, 1, 2. Venho aqui dentro, ponto baixíssimo. 2 correntes. Ponto alto. 2 pontos altos duplos, que é quando eu laço 2 vezes a agulha. Fiz 1. Dois. Um ponto alto triplo, que é quando eu laço 3 vezes a agulha. Vou tirando de 2 em 2. 6 correntes.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho dentro do anel mágico, ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando um pedaço. Como eu vou usar para prender na bolsa, eu vou deixar um pedaço bem longo. Fecho o anel mágico com aquele fio do início. Agora, a borboleta tá finalizada. Então, eu vou lá na bolsa, em uma das alças, vou passar aqui esse fio na alça, deixar do comprimento que eu acho que fique bom. Ó, eu quero que fique pendurada na parte bege, pra aparecer bem essa borboleta, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na alça e vou passar os 2 fios. Um em cada pontinho aleatório aqui da alça, só cuidando do comprimento pra ficar lá onde eu quero. Vou passar aqui e agora eu ajusto o comprimento. Passei um. Passo o outro. Ajusto o comprimento. Ato com 2 nozinhos. Vou dar mais um nozinho pra cortar. Que aí eu posso cortar bem rente, tranquila. Apertei bem. Corto. E tá finalizado o item 2 da nossa coleção Patricinha Premium. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula a gente vai fazer o chapéu para completar o primeiro conjunto da coleção.